A unidade 2 de Metodologia de Arte e Movimento, Corporeidade. A fundação da área. Por meio de atividades físicas nas aulas de educação física, é possível educar, aprimorar e melhorar os movimentos, além de propiciar o bem-estar físico e biopsicossocial. As atividades físicas na primeira infância auxiliam na socialização e na interação da criança com o meio, favorecendo o desenvolvimento integral do corpo e da mente, pois ambos funcionam juntos. Quando os movimentos corporais são harmônicos, o nosso cérebro apresenta mais capacidade de se adaptar a uma nova situação do corpo no espaço e no tempo. Quando se percebe melhor o corpo, consegue-se ver as suas potencialidades. Os movimentos de coordenação ajudam a pessoa a se organizar no espaço. Assim, a importância das atividades físicas para as crianças auxilia na organização das tarefas diárias, principalmente na motricidade e também no equilíbrio das crianças, e também na organização das crianças e na coordenação e na lateralidade das crianças. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RSNI, de 1998, a presença do movimento nessa modalidade é premissa básica para um desenvolvimento integral e saudável. Assim, elas devem partir da experiência de movimento em 3 campos de ação: a experiência corporal, a experiência material e a interação social. Na primeira, há um esforço da criança em colocar o seu próprio corpo em movimento. Na segunda, a criança explora seu movimento, percebendo o meio em que ela se encontra. Na última, a criança busca entender e busca comparar sua ação, a fim de saber relacionar-se com os outros em situações de movimento. Becker, 2001. Considera-se relevante mencionar o que se entende por experiência. Nessa concepção, experiência é definida como uma vivência intensiva, capaz de ser sempre lembrada novamente em uma vivência, que contém um conhecimento assegurado sobre algo já vivido. Não é um sonho, uma mera ideia. Não é uma fantasia, mas sim um encontro e uma avaliação de sentidos que fornecem conhecimentos e posturas. Becker, 2001, página 17. A aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante do processo de diferenciação do eu e do outro e da construção da identidade. Assim, a criança, por meio das explorações que faz do contato físico com outras pessoas, aprende sobre o mundo e comunica-se também pela linguagem corporal. As aulas de educação física, segundo Funk, 1998, baseia-se em experiências corporais e se estruturam em experiência com o corpo, experiência com o corpo, apresentação do corpo e na interpretação da linguagem corporal. Na experiência com o corpo, o sujeito passa a interagir com o mundo, reelaborando conceitos que formulará a partir de sua experiência individual e particular. Na experiência do corpo, a ação está voltada para o interior do indivíduo, que, graças ao movimento, conhece, sente e relaciona suas condições, que antes eram naturais: contrair, respirar e inspirar, tornando-as conscientes. Já a experiência do corpo espelhado no outro ocorre quando há um diálogo com o outro, isto é, nas interações sociais, momento em que são provocadas as interações, as comparações, as avaliações e as reflexões sobre o seu próprio corpo e o corpo da outra pessoa. A apresentação do corpo e a interpretação da linguagem corporal do outro ocorre quando há entendimento entre os corpos que se relacionam e o mundo. Este momento propicia a comunicação de interpretações e respostas. A essas são expressas por meio do movimento desses corpos, constituindo novos significados, mantendo-se dinâmicas e vivas as relações entre os sujeitos e o mundo. A experiência corporal, de acordo com Becker, 2001, abre caminho para a criança aprender ações e conceitos, ajudando-a a desenvolver sua própria consciência. Oi, amor! Individualidade e independência para o amadurecimento cognitivo. A partir dessas experiências, é possível aguçar a curiosidade, a busca pelo novo, sentir o movimento para modificá-lo e dar-lhe um novo significado dentro de suas possibilidades e limitações. Historicamente, as manifestações corporais na prática da educação física foram influenciadas pela visão racional e dualista, e ela foi baseada na concepção positivista, o que acabou
fundamentando todo o conhecimento moderno, inclusive a instituição escolar. Esse pensamento adotado na modernidade do dualismo cartesiano separou o sujeito do seu corpo, isto é, privilegiou as experiências cognitivas e descartou o corpo como elemento fundamental no processo de produção de conhecimento. Assim, todas as manifestações relacionadas ao corpo em movimento tornam-se inconvenientes e passaram a ser reprimidas, pois eram consideradas como distração e desvio das funções da mente. Santin, 1987. Hoje sabemos que não existe dicotomia entre o corpo e a mente, pois o corpo não é mais considerado um estorvo. Pelo contrário, é a partir do corpo que as crianças se apropriam do mundo e dão sentido às suas aprendizagens. Freire, 2005. Segundo Freire, 2005, ao matricular a criança na escola, devemos matricular o corpo da criança junto. Este não pode ser desvinculado da cognição ou ser apenas um mecanismo de movimento incapaz de produzir novos saberes. Santin, 1987, página 19. Ele afirma que o movimento humano pode ser compreendido como uma linguagem com capacidade expressiva. Nessa concepção, o corpo vai muito além dessa visão mecanista do movimento. O corpo fala, o corpo cria, o corpo aprende com o movimento. A tomada de consciência do corpo pela criança é expressa a partir dos gestos, que são ricos de intencionalidade e sentidos. Premissa básica para as aprendizagens, Freire, 2005. No entanto, com a vivência de uma história de coerção, os sujeitos deixaram de perceber seu próprio corpo, seus desejos e suas vontades expressos no movimentar-se humano. Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. Os dois devem ter assento na escola, não um, a mente, para aprender, e o outro, o corpo, para transportar, mas ambos para se emancipar. Freire, 2005, página 11. Na perspectiva do corpo integrado em uma concepção histórica, social e cultural, utilizamos o termo corporalidade. Freitas, 2011. Que Sordas, 1990, ele utiliza esse termo como um paradigma da antropologia que tem a ideia de um corpo integrado, biopsíquico e sociocultural, diferente do conceito de corporeidade que apresenta dualidades entre a mente e o corpo, sujeito e o objeto. O autor discute o corpo na perspectiva de que o corpo não é o objeto a ser estudado em relação à cultura, mas que ele, o corpo, pode ser considerado o sujeito da cultura, isto é, o corpo é a base essencial da cultura. Então, para ela existir, é preciso que o homem exista, ou seja, somente haverá cultura se houver pessoas, e somente haverá cultura se existir o corpo. Freitas, 2011. Quando utilizamos o termo corporalidade, entendemos que ele dá conta da discussão proposta por Sordas, 1990, não sendo necessários neológicos, incorporações, nem deslocamentos de significados de outras palavras. Maluf, 2001, página 87. Assim, ao pensar em um corpo que também é produtor e não apenas um produto, é um produtor, não apenas um produto, de uma cultura, faz com que possamos refletir nossos conceitos acerca do corpo. Maluf, 2001, página 88. A autora ainda destaca que o paradoxo da antropologia do corpo não é resolvido. Ao mesmo tempo em que se pensa o corpo como uma construção cultural e histórica, separa-se o corpo como um fenômeno específico e independente. Se as abordagens objetificadoras do corpo retiram deste qualquer agência e acabam reduzindo-a a um objeto de cultura e das representações sociais, no extremo oposto, as concepções que buscam dar alguma agência ao corpo e apontam para o sentido corporificado da experiência não escapam a uma ontologização dessa noção. Ao retificar o corpo como sujeito, a pergunta retorna sobre outra forma. Que sujeito é esse? Para uma resposta, é necessário articular a discussão sobre corpo e corporalidade, com uma reflexão sobre a noção de pessoa e suas formas culturais específicas. Caso contrário, está se criando uma nova dicotomia entre corpo e pessoa.
se certas experiências sociais contemporâneas, como nas sociedades amerindias, estão voltadas para a fabricação de corpos que, investidos de agência e subjetividade, fabricam cultura, é também da fabricação de pessoas e de sujeitos que se trata. Elas também, não sendo uma coisa dada, são produto e produtoras de sentidos e de novas experiências sociais. Maluf, 2001, página 98, grifo do autor. Os professores precisam estar atentos para essas considerações. A educação corporal está presente a todo momento e em todos os lugares dentro e fora da escola. O corpo e o movimento estão presentes nas mais diversas situações da vida de uma criança. As considerações dos teóricos citados devem nos mobilizar para que façamos uma reflexão sobre a pouca e nenhuma atenção que comumente se dá ao corpo em movimento na escola, reservando a ele o espaço durante a prática da disciplina de educação física. Para Freire, 2005, ao agir dessa maneira, fica evidente que se desconhece que o corpo da criança é parte integrante e essencial da aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. As experiências estão localizadas em um contexto social no qual ocorre um intercâmbio entre os sujeitos e o mundo. A interação social passa a organizar as ações educativas no sentido de possibilitar um comportamento em que cada indivíduo se torna estímulo para o outro indivíduo, em que os sujeitos possam agir no mundo e com o mundo de forma emancipada. Basei, 2008. Nós não podemos esquecer de que as crianças também aprendem falando, aprendem andando, aprendem manuseando, aprendem sentindo e aprendem interagindo com seus pares, pois é assim que vivemos na sociedade. A criança utiliza o seu corpo, utiliza o seu movimento como forma para interagir com outras crianças e interagir também com o meio, produzindo novas ideias, produzindo novos conceitos. Essas culturas estão embasadas em valores como a ludicidade, lúdico, e a criatividade nas suas experiências de movimento. Saião, 2002. Sendo assim, as práticas escolares devem compreender e respeitar o universo cultural infantil, dando acesso a outras formas de produção de conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. A educação física, lá na educação infantil, tem um papel, gente, fundamental nessa etapa escolar da educação infantil, devido à possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências por meio de situações em que as crianças possam inventar, em que as crianças possam descobrir movimentos novos, em que as crianças possam perceber a finalidade do movimento, as ações de seus movimentos. Além disso, tornar-se um espaço para que, por meio de situações de experiências, as crianças descubram seus limites, que as crianças possam enfrentar os seus desafios, que elas possam conhecer e valorizem o próprio corpo delas. Relacionam-se com outras pessoas, entendam a origem do movimento que elas fazem, expressem sentimentos utilizando a linguagem corporal, entre outras situações voltadas ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e efetivas, numa atuação consciente, uma atuação crítica. Freire, 2005. Eita, que os docentes deveriam estar permanentemente preocupados com as habilidades motoras das crianças. Isso se deve à estreita relação que o corpo tem com os processos de aprendizagem. No caso da alfabetização, para aprender a leitura e aprender a escrita, o conhecimento deve ser significativo para a criança. Esse sentido entre os sinais gráficos de uma língua escrita e o mundo concreto será mediada pela ação corporal. Freire, 2005, página 19. Assim, saltar, correr, girar, rolar, subir, descer, lançar e pegar objetos são ações que possibilitam a criança interagir com o meio e compreender que as diferentes expressões colaboram principalmente para o desenvolvimento integrado. Cada criança possui inúmeras maneiras de pensar, inúmeras maneiras de brincar, inúmeras maneiras de jogar, de falar e de se movimentar, e de escutar também. Por meio dessas linguagens alternadas, as crianças se expressam no cotidiano. As crianças se expressam no convívio familiar e social, construindo a sua cultura e construindo a sua identidade infantil. Para Freire, 2005, a criança se expressa com o seu corpo por meio de movimento. O corpo permite à criança aprender e explorar o mundo, estabelecendo relações com outras pessoas e com o meio que ela vive. Dessa forma, é preciso enfatizar nas práticas pedagógicas da educação infantil um ambiente que proporcione às crianças um espaço de expressão,
de criação e de construção do conhecimento por meio das experiências e vivências do corpo em movimento. Para compreender a complexidade da questão da educação física na educação básica, devemos nos apoiar em documentos oficiais. Entre eles temos os PCNs, um documento que está dividido em Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, que é a primeira até a quarta série, e quinta a oitava série, respectivamente. A proposta desse documento distingue organismo de corpo. O primeiro é considerado como um sistema fisiológico. O segundo, dentro de um contexto sociocultural. A partir desses conhecimentos, historicamente construímos e socialmente transmitimos. O corpo passa a ser considerado um produto de expressão das criações culturais, um construto social resultado das interações. Assim, a proposta dos documentos nacionais entende a educação física como uma cultura corporal. Os conhecimentos sobre o corpo, crescimento e desenvolvimento são construídos concomitantemente com o desenvolvimento das práticas corporais. As atividades realizadas por meio da educação física fornecem aos alunos subsídios e ferramentas para o cultivo de bons hábitos de alimentação, de cuidados com o corpo, bem como para o desenvolvimento de suas potencialidades corporais e cognitivas. Assim, o conhecimento construído por meio das atividades deve possibilitar a análise crítica de valores sociais, padrões de beleza, padrões de saúde, seu papel como instrumento de exclusão e discriminação social, por meio da interação com os demais alunos nos jogos, o desenvolvimento do respeito mútuo, das atitudes de solidariedade e dignidade nos momentos de competição, aquisição de hábitos saudáveis, a conscientização de sua importância e a possibilidade de estar integrado socialmente, podendo criar atitudes contra o consumo de drogas, álcool, fumo, entre outras. Embora as aulas de educação física, os aspectos corporais sejam bem evidentes, a aprendizagem está presente e vinculada à experiência e à prática, e os aspectos cognitivos, afetivos e corporais estão interrelacionados em todas as situações. Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, optar entre alternativas, coordenar ações do corpo com objetos do tempo e no espaço, bem como interagir com outras pessoas. Enfim, uma série de procedimentos cognitivos que devem ser favorecidos e considerados no processo de ensino e aprendizagem. Logo se torna fundamental fazer registros, refletir e discutir entre seus pares as experiências corporais, as estratégias individuais e grupais nas práticas da cultura corporal oferecidas aos alunos. A busca de uma identidade pedagógica para a educação física escolar implica um grande esforço para dar-lhe significado. Para tanto, faz necessário empreender uma reflexão que fundamente para além da legalidade, rumo a uma sua legitimidade pedagógica. Jogar e aprender são ações estritamente interrelacionadas, pois à medida que nos desafiamos, jogamos com nossas possibilidades, estabelecemos nossos limites, defrontamos-nos com situações novas, experimentamos nossa capacidade de auto-organização diante dos fatos, modificamos nossas experiências anteriores, adquirimos novos conceitos e, consequentemente, nós aprendemos. Nessa relação de jogar e aprender, precisamos assumir uma postura comprometida diante daquele que realmente o centro do processo e o centro da aprendizagem. O aluno o centro do processo e o centro da aprendizagem é o aluno. Olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra. Devemos dar-lhe ao aluno a oportunidade de participar comprometidamente no jogo da aprendizagem, integrando-se ao processo à medida que atua como ser capaz de criar, ser capaz de modificar, ser capaz de criticar e, consequentemente, ser capaz de agir. Nesse sentido, estaremos incentivando o aluno a se autodescobrir como pessoa, como um elemento importante na sua relação com a aprendizagem. Aprendizagem dosagem, aprendizagem iniciativa, aprendizagem significado, aprendizagem compromisso. No jogo, o tempo determinará a vitória ou determinará a derrota. Na aprendizagem, o tempo determinará o momento de maturação e de prontidão do aluno para que o aluno aprenda de forma global. Mas o ritmo do jogo e o ritmo do aprender não seguem o ritmo que nós, professores, impomos. O discente, por possuir características individuais, aprenderá no tempo determinado por seu próprio ritmo. Educação física na escola. Quando pensamos em educação física,
nós pensamos em jogos, nós pensamos em exercícios físicos, nós pensamos até em competições. Mas o processo de ensino e aprendizagem nessa área de educação física não se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas. Nessa perspectiva, discutiremos como podemos propiciar uma diversidade de conteúdos, incluindo além dos jogos e esportes. Vamos incluir a dança, vamos incluir a luta, vamos incluir a ginástica e vamos incluir a brincadeira. De acordo com as diferentes fases do desenvolvimento dos alunos, ao refletirmos sobre o currículo de educação física, vamos debater sobre as expectativas de aprendizagens compreendidas nessa proposta e quais aspectos devem ser considerados no processo de maturação durante a aprendizagem. A aparência física ou imagem corporal representa a imagem que o indivíduo tem de si próprio e do seu corpo na dupla vertente cognitiva, o conhecimento do corpo e efetiva a avaliação positiva ou negativa do corpo, logo a forma como é experimentado sentido. Logo a forma como é experimentado e também sentido. Nasce em 1970. Assim, o esquema corporal tem como base o sistema neurológico. Logo, todas as informações de comando dos movimentos estão diretamente ligadas ao cérebro. Por meio dos estímulos, o sistema nervoso central, o SNC, comanda todas as ações. A partir das pesquisas de Nash, em 1970, foi construindo o chamado homúnculo motor. HOMUNCULO, o músculo motor que ilustra o tamanho de cada região cerebral, que controla os músculos de cada região do corpo. Assim, na medida em que as informações chegam aos SNC por meio dos nervos, elas provocam uma resposta motora. Um sensor receptor sensorial capta as informações e o sistema nervoso é capaz de desencadear uma resposta motora. O sistema nervoso de relação, por meio dos músculos esqueléticos, ativa a locomoção. A nossa resposta motora é o que enxerga. E a expressão é a resposta motora. Nasce em 1970. Esses conhecimentos colaboram muito em nossa ação docente, pois, ao entender essa função, teremos uma prática pedagógica mais qualificada. A educação física é uma área que trabalha os movimentos mais amplos do ser humano, estimulando-o a compreender o seu corpo e levando-o a obter a autoconfiança necessária à sua autonomia. Por isso, essa disciplina contribui para que a criança se estruture por meio de um programa educacional que atenta adequadamente aos seus interesses e equilibre as necessidades individuais e coletivas com atividades que desenvolva a consciência corporal e espaço-temporal. É com base nesse pressuposto que os professores devem planejar e organizar suas aulas. Para o início de cada atividade, sugere-se um plano de trabalho que sejam propostos movimentos que contemplem a multiplicidade de funções e manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento de aspectos específicos da motricidade das crianças na ampliação da cultura corporal. Condutas motoras de base ou formas básicas de movimento são as formas mais elementares do movimento. Elas acompanham o desenvolvimento da criança como quadrupedar, sentar e levantar, rolar, andar, lançar, apanhar, pegar, levantar, transportar objetos, subir e descer. O corpo da criança é todo de movimento, e as ações citadas fazem parte de elementos considerados facilitadores da aprendizagem. Na escola, devemos estimular atividades que são realizadas por imitação, que buscam reproduzir o movimento para melhor vivenciá-lo e criar outros movimentos a partir daquele movimento. Nessas ações, é evidenciado o desenvolvimento mental daquela criança, fala Piaget, 1973. Chama-se de esquema motor. Piaget chama-se de esquema motor. Os movimentos que são construídos pelo indivíduo, isto é, chamamos esquemas de uma ação, a estrutura geral dessa ação, se conservando durante as suas repetições, se consolidando pelo exercício e se aplicando a situações que variam em função das modificações do meio. Piaget, 1973, página 16. A continuidade de formas básicas do movimento é girar, galopear, correr, saltar, saltitar, pular em um só pé,
com os pés juntos, pular também, e que irão fazer com que a criança identifique e domine cada um desses movimentos e desenvolva esses movimentos para realizá-los com habilidade e destreza. Assim, biologicamente, a postura é o resultado de uma ordem ou de um movimento. Ela é cultural e se origina também da visão de mundo da qual o indivíduo foi socializado. A coordenação motora ampla é o resultado de exercícios realizados com todo o corpo em harmonia e controle muscular. A função da coordenação motora é possibilitar a realização de atividades com destreza. Quando a criança atinge um determinado grau de maturidade, essa criança passa cada vez mais a refinar suas ações. Mas para que isso aconteça, devemos ofertar um ambiente rico em estímulos, bem como deixá-las experimentar as mais diferentes situações de aprendizagens. A coordenação fina é assim chamada por desenvolver os pequenos músculos do corpo humano que existem nas mãos, coordenação óculo-manual, nos pés, coordenação óculo-pedal, e no rosto, coordenação músculo-facial. A coordenação óculo-manual corresponde a exercícios realizados pelas mãos, sob a coordenação da visão, recortar, amassar, colar, dentre outros. A coordenação óculo-pedal refere aos exercícios realizados pelos pés, sob a coordenação da visão, por exemplo, chutar uma bola. A coordenação músculo-facial compreende exercícios realizados com os pequenos músculos do rosto, variar expressões de tristeza, dor, alegria e careta. A coordenação visomotora não deve ser confundida com o óculo manual, pois ela trata da coordenação da visão organizando os movimentos corporais em direção a um alvo a ser atingido. Tiro-alvo, arremesso à cesta. A noção de equilíbrio, caracterizada pelo conhecimento da distribuição do peso do corpo em relação ao centro da gravidade, é determinada biologicamente pelo labirinto, ouvido interno. Por isso que muitas vezes nós temos labirintite. Eu tenho labirintite. E cerebelo. Essa função proporciona à criança o desenvolvimento do equilíbrio e a noção espacial. Por isso que quando você fica com labirintite, por causa que é uma inflamação no labirinto, você não sabe assim, fica tudo rodando, fica tudo ao contrário. Ela pode ser trabalhada estática e dinamicamente a partir de exercícios de coordenação como correr, pular e brincar. A respiração é a movimentação rítmica do ar para dentro. Inspiração. E para fora. Expiração. É uma ação involuntária e vital. Segundo Freire, 2005, na página 20, a ação de respirar somente existe no momento em que o aparelho respiratório e o oxigênio se encontram. Por fim, conclui, parte do que o corpo precisa para viver não está nele, mas no mundo fora dele. A descontração e a aprendizagem desenvolvida no sentido de relaxar os músculos do corpo, dando-lhes descanso nesse momento, é importante colocar uma música tranquila e falar palavras positivas para estimular o bem-estar da criança, bem como proporcionar um relaxamento muscular com ocupação da mente com bons pensamentos. Para se trabalhar esse relaxamento muscular, deve-se pensar no bem-estar daquela criança. E é importante ocupar sua mente com fantasias para evitar caso essa criança tenha algum trauma que a faça uma reflexão sobre si e retome seus problemas. Segundo Williams, 1983, a lateralidade é o conhecimento consciente dos lados do corpo. Ela é manifestada pela criança a partir de um lado preferencial na ação. Isso está vinculado a um hemisférico cerebral. Hemisférico não, gente, hemisfério, tá? No entanto, devemos realizar as atividades buscando desenvolver ambos os braços, as pernas e também o pé que tá aqui, possibilitando ao aluno desenvolver uma habilidade maior em seu lado preferencial. A lateralização e a organização e orientação do indivíduo em um espaço em direção à direita, em direção à esquerda, não implicando no trabalho com seu lado preferencial, a organização e orientação espacial trabalha no sentido de desenvolver no sujeito a capacidade de situar-se, orientar-se, movimentar-se em qualquer espaço, tendo sempre como referência sua própria pessoa. A organização e orientação temporal é o desenvolvimento do horizonte temporal e a
a representação mental do passado, do presente e do futuro, o antes, o agora e o depois. Quando desenvolvemos a estruturação espaço-temporal, pretendemos que o aluno se organize e se oriente em determinado espaço, levando em consideração seu próprio ritmo, para se organizar, para se orientar no tempo adequado deste espaço e vice-versa. O ritmo próprio deverá ser conhecido pelo aluno, para que o aluno perceba seu limite, identifique seu movimento corporal com ou sem música. A expressão corporal é uma linguagem do corpo por meio da qual o ser humano transmite toda a sua maneira de ser. Ele expressa sensações, ele expressa emoções, ele expressa sentimentos e pensamentos. As habilidades perceptivo-motoras têm grande influência na organização e orientação espacial, uma vez que o aluno deverá identificar formas, espaços, sons e tempo durante a ação motora. A aprendizagem objeto-motora é a manipulação de objetos durante a ação motora. O objetivo para estimular essa área é trabalhar com bolas de diferentes tamanhos, texturas, pesos e formas, com cordas, caixas e outras coisas. As percepções auditivas, visuais, gustativas, olfativas e táteis devem ser desenvolvidas desde o nascimento da criança, enfatizadas no período de escolaridade. As cantigas de roda e as músicas são instrumentos adequados para desenvolver diferentes aprendizagens nas crianças, entre elas a memória. Para estimular as percepções gustativas, é interessante oferecer diferentes alimentos com gosto doce, azedo e até salgado. As percepções olfativas e táteis podem ser estimuladas a partir de aromas e objetos com diferentes texturas. Segundo Galuhe, 2002, as fases do desenvolvimento motor são ilustradas a partir de ampulheta heurística, que representa um processo fase-estágio descontínuo e sobreposto. Galune, 2002, classifica o desenvolvimento motor em etapas. Elas estão divididas em 4 fases: a fase motora reflexiva, intraútero até 4 meses de idade, a fase motora rudimentar, do nascimento até o 1º ano, a fase motora fundamental, de 2 anos aos 6 anos de idade, e a fase motora especializada, dos 7 anos aos 14 anos de idade. A fase motora reflexiva é dividida entre reflexos primitivos, reflexos de sugar, de sentir pelo olfato, e os reflexos posturais, reflexo primário de pisar e a mão para tocar um objeto. Vou tocar vocês, ó. No estágio de pré-controle, existe uma precisão e controle nos movimentos. A criança está com 1 ano de idade e já sabe obter e manter seu equilíbrio. A partir dessa fase, a criança começa a caminhar, a criança começa a correr, a criança começa a pular, a criança começa a ficar em pé sozinha e a criança começa até a saltar. A fase de movimentos fundamentais, de 2 aos 6 anos de idade, ocorre quando as crianças começam a explorar as suas capacidades motoras com uma variedade de movimentos. Surgem as atividades locomotoras correr e pular, manipulativas, arremessar e apanhar. Apanhar? Não é de apanhar da mamãe, não, é apanhar mesmo, de apanhar alguma coisa. E as estabilizadoras, andar com firmeza e o equilíbrio em um pé sozinha. Esses são exemplos de movimentos fundamentais que devem ser desenvolvidos nos primeiros anos da infância. Galué, 2002, página 49. A fase motora especializada dos 7 aos 14 anos de idade possui 3 estágios. 3. O estágio transitório, o estágio de aplicação e o estágio de utilização permanente. Galaue, 2002. No estágio transitório, entre os 7 e 8 anos de idade, a criança se movimenta com segurança. As habilidades dessa faixa etária lhes possibilitam caminhar em ponte de cordas, pular e jogar bola. Assim, podemos conferir que as ações ficam mais específicas e complexas. Galuê, 2002, página 49. No estágio de aplicação, dos 11 aos 13 anos de idade, ocorrem mudanças significativas nas habilidades motoras. Não é considerada como uma criança e sim um pré-adolescente, pois está transitando para a adolescência, dos 11 aos 13 anos de idade.
Das habilidades que antes eram limitadas, nada resta. Agora existe uma sofisticação cognitiva, a possibilidade de definir suas decisões de participação e aprendizado. Galloway 2002, página 50. Nesse momento, algumas atitudes são contraditórias, o que é normal nessa faixa etária. As crianças gostam de jogos, gostam de atividades em equipes, mas evitam tarefas específicas quando não gostam. A partir dos 14 anos de idade até a vida adulta, há chamado estágio de utilização permanente. É o ápice do desenvolvimento motor. Esse período é representado como o auge de todos os estágios e fases precedentes, tornando-se um processo permanente. Galloway 2002. No entanto, as mudanças de estilo de vida afetam esse estágio, devido à pouca disponibilidade de tempo, recursos financeiros e limitações físicas para atividades físicas. Galloway 2002 enfatiza a função primordial do ambiente como um disparador do desenvolvimento, das ações e dos estímulos que o sujeito recebe para ter uma competência motora. O autor, Galloway, com a ilustração do filtro hereditário, relata que o indivíduo pode herdar a predisposição para a longevidade ou certa diversidade física, e de acordo com o estilo de vida, o ser humano poderá reverter tal situação. Assim, a influência do meio vai interferir tanto negativamente quanto positivamente na qualidade motora e de vida daquele indivíduo. Esse conceito nos parece bastante significativo, pois a partir das atividades físicas podemos oferecer uma melhor qualidade de vida às nossas crianças e às outras pessoas. A partir de uma educação para o corpo e com o corpo, a qual leva em consideração a dinâmica do movimento e o desenvolvimento de atividades estimulantes do desenvolvimento motor, teremos uma geração com mais habilidades, tanto motoras quanto cognitivas. A ampulheta de um indivíduo é apoiada por 3 pilares: o cognitivo, o afetivo e o motor. A ampulheta é multidimensional e existe interação entre as áreas cognitivas, as áreas afetivas e a área motora. Então, nós temos aqui 3 pilares. Na ampulheta de um indivíduo é apoiada em 3 pilares: o cognitivo, o afetivo e o motor. E a ampulheta é multidimensional e existe interação entre as áreas cognitiva, afetiva e motora. Entre outras palavras, o modelo de ampulheta é mais do que um modelo motor. É um modelo de desenvolvimento motor que influencia e é influenciado por grande variedade de fatores cognitivos e afetivos, operando tanto no indivíduo quanto no ambiente. Galloway, 2002, página 51. Educação corporal, um processo contínuo. Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo tempo. Se é triste ver meninos sem escolas, mais triste é ainda ver os meninos sentados sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. Ribeiro, 2011. Para garantir que uma cultura corporal seja construída ao longo dos anos de escolarização, que inicia lá na creche, passa pela educação infantil e depois pelas séries do ensino fundamental, que é do 1º ao 4º ano, e o segundo fundamental 2, que é o 5º ao 9º ano, é necessário que não haja rupturas no processo de ensino e aprendizagem. Nos primeiros ciclos da escolarização, geralmente observamos uma ênfase nas atividades lúdicas, isto é, um fazer descolado de um conhecimento teórico, um fazer inadequado de especialização técnica. Então, a competência técnica de quem aplica as atividades de jogos e brincadeiras é precária, priorizando-se o trabalho com exercício de habilidades ou fundamentos esportivos, tendo em vista uma preparação para a aprendizagem esportiva nos ciclos posteriores. O lúdico é encarado como um momento sem importância técnica e como algo desnecessário às crianças. Fato completamente errado, pois é por meio do brincar que a criança constrói conhecimentos sólidos. No encaminhamento metodológico das aulas, devemos trabalhar atividades que priorizem as relações internas que caracterizam o nosso objeto de estudo. É importante que a metodologia permita ao sujeito cognoscente perceber a totalidade de suas atividades, isto é, devemos possibilitar que as crianças pré-adolescentes e adolescentes articulem sua ação, ou fazer, com o seu pensamento, o pensar, e com o sentido, o sentir, para que adquira uma nova compreensão da realidade social e possa superar o senso comum.
Um olhar sobre os conteúdos. Como podem ser trabalhados os conteúdos na perspectiva da transversalidade? Como abordar temas como ética, meio ambiente, pluralidade cultural e cidadania no ambiente da educação física? Nesse programa, ao utilizar os temas transversais, gostaríamos que o profissional de educação contribuísse para ampliar o olhar sobre a prática cotidiana e, ao mesmo tempo, estimular a reflexão para a construção de novas formas de abordagem dos conteúdos. Por meio das práticas corporais, particularmente nas situações que envolvem interação social, é possível criar situações em que o caráter ético do indivíduo seja ressaltado em suas atitudes. É, portanto, uma prática de autoconhecimento e de convivência. Um trabalho com a reutilização de materiais para a construção de brinquedos pode construir para estabelecer um diálogo entre a produção cultural da comunidade e a escola. Montar uma oficina de sucata é muito simples. O material necessário serão apenas livros e sucatas. O professor deve pedir aos alunos que levem algumas caixas e sucata de suas casas no dia em que forem trabalhar com esse material. É interessante conversar sobre a origem daqueles objetos, discutir o porquê eles não são mais utilizados e para que lugar eles iriam caso não fossem utilizados. Para enriquecer tal atividade, pode-se trabalhar com o livro O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King. Inicial, contamos a história de um relacionamento entre pai e filho. Nessa obra, relata-se a história de um homem que era apaixonado por caixas e por seu filho. O único problema é que, como muitos pais, ele não sabia como dizer a ele que o amava. Após isso, pede-se que a criança crie, a partir de sucata, um objeto para presentear uma pessoa realmente importante para essa criança. Objetivos: desenvolver o gosto pela literatura, reutilizar e reaproveitar materiais descartados, bem como trabalhar os seus sentimentos, atitudes e valores. Finalização: a criança é quem define para quem dará o novo objeto. Após isso, a criança dirá os sentimentos que a fazem presentear essa pessoa. Para despertar motivação e fazer que ocorram aprendizagens significativas, as situações didáticas devem ser muito bem planejadas pelo docente. Nesse contexto, pode-se afirmar que em uma aula de educação física é preciso organizar os alunos na sala e explicar a atividade que será desenvolvida em espaço destinado às atividades físicas. Planejar o tempo da aula junto com os estudantes, realizar atividade recreativa como aquecimento e integração da turma, fazer alongamentos para relaxar os músculos, propor ao final de cada aula, como forma de relaxamento, um diálogo sobre curiosidades e atualidades do esporte desenvolvido, bem como os assuntos atuais discutidos pelos alunos. Fortalecer a classe e preparar-se para trabalhar problemas específicos de cada grupo social, gerindo democraticamente o ambiente. Uma boa dica para se trabalhar com atividades em grupo são os livros de Constance Camus e Rita de Vries. Além de informações práticas, o docente poderá ter contato com uma visão que redimensiona a importância dos jogos em grupo no desenvolvimento da criança. Objetivos gerais da educação física. A partir dos avanços das políticas públicas em educação e regulamentação da educação física no Brasil, novas ideias, novos objetos foram traçados. As principais propostas apresentadas ao ensino da educação física, além dos exercícios físicos, são valorizar a cidadania e os aspectos afetivos, sociais e intelectuais. De acordo com os PCNs da F de 1998, espera-se que os alunos, ao final dessa etapa, sejam capazes de participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com as outras pessoas, reconhecendo e respeitando características físicas e desempenho de si próprio e dos outros, sem discriminação pessoal, física, sexual ou social. Adotem atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência. Conheçam, valorizem, respeitem e desfrutem da pluralidade de manifestações de cultura corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como um recurso de integração entre as pessoas. Reconheçam-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais. Solucionam problemas de ordem corporal de diferentes contextos, regulando e dosando o esforço em nível compatível com as possibilidades,
considerando que o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais decorrem de perseverança e regularidades e que devem ocorrer de modo saudável e equilibrado. Reconheça condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento e desenvolvimento, não os aceitando para si e para os outros, reivindicando condições de vida digna. Reconheçam, organizem e interfiram no espaço de forma autônoma, bem como reivindique locais adequados para promover a prática de atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como necessidade básica do ser humano e um direito do cidadão. Brasil, 1998. Nas décadas de 1960 e 1970, o ensino da educação física era voltado para o desempenho técnico e físico do aluno. Os objetivos